Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu quero falar sobre fundos imobiliários. Tem muita gente me pedindo vídeos sobre essa classe de ativos, só que ao invés de eu analisar um ou outro fundo imobiliário pontualmente, eu quero trazer um conceito um pouco maior. Muito se fala que os fundos imobiliários são ativos que podem compor ou podem complementar uma carteira previdenciária. Por quê? Porque os fundos imobiliários são ótimos geradores de renda passiva, porque eles pagam rendimentos mensais. Então eu quero nesse vídeo trazer 6 fundos imobiliários que você poderia levar para a aposentadoria e quero mostrar quanto é que esses fundos imobiliários rentabilizariam ou renderiam no futuro. Gostou do tema? Fica até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala investidores, cada vez mais ricos. Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero e já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos balangandã para não perder nenhum vídeo e te peço também, curta e já compartilhe esse vídeo, principalmente com quem deseja criar uma carteira previdenciária baseada em fundos imobiliários, beleza? Hashtag obrigado. E antes da gente continuar, eu preciso setar algumas expectativas. Primeiro, esse vídeo não tem o objetivo de analisar os melhores fundos imobiliários do mercado financeiro. Não é esse o foco. Até porque eu não acredito no melhor investimento, porque o melhor investimento hoje pode ser o pior investimento amanhã. Eu acredito numa composição de carteira e aquela que vai atender aos seus objetivos. Segundo ponto, os fundos imobiliários que eu estou trazendo para este vídeo são fundos imobiliários que eu invisto, são fundos imobiliários que eu tenho em carteira. E terceiro motivo, logicamente, não se tratam de recomendação, nem de compra, nem de venda, é simplesmente um compartilhamento de conhecimento, beleza? Rapaz, se você estiver ouvindo os barulhos no vídeo estranho aí, o meu vizinho continua em obra e hoje os caras estão acesos aqui. Tá um tremendo esforço para gravar esse vídeo. Então, de novo, não se esqueça de curtir e compartilhar, porque o esforço para gravar em meio a uma reforma é tremendo. E antes de eu trazer quais são os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, já comente aqui abaixo se você investe em fundos imobiliários e quais seriam esses fundos imobiliários, beleza? Mas vamos lá, Boni, direto e reto, eu vou pegar minha cola para não esquecer de nenhum detalhe. O primeiro fundo é o BCFF. BCFF é um fundo de fundos. É um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. O CAGR é o crescimento anual composto médio das cotas desse fundo, está em 4,61% na média dos últimos 5 anos. Isso quer dizer que esse fundo, a cota dele vem se valorizando na média anualmente 4,61%. Seu PVP, seu preço sobre valor patrimonial, também já citei esse indicador em outros vídeos, é quanto você está pagando pelo patrimônio, está em uma vez, 1,08. Ele possui 53 ativos, ou seja, é um fundo que investe em 53 outros fundos imobiliários. Imagina o tamanho da diversificação dele. Possui um dividend yield de 6,28%. Se você comparar que a taxa Selic hoje está em 2% e que a poupança está pagando 1,40% ao ano, você receber 6,28% ao ano somente em dividendos é muita coisa e tem um patrimônio líquido bastante constante. Eu não vou entrar no detalhe de todos esses indicadores porque eu já fiz vídeo falando deles aqui, então eu estou citando de forma bastante rápida para economizar o seu tempo, beleza? Segundo fundo imobiliário, o GGRC11. O GGRC11 é um fundo de galpões logísticos. Eu gosto muito de fundos imobiliários desses setores de galpão. Por quê? Porque é um setor que tende a crescer, principalmente se você analisar o que está acontecendo com o nosso varejo lá na Bolsa de Valores, lá nas ações. O varejo está crescendo, principalmente o quê? Crescendo o e-commerce, ou seja, que demanda o quê? Demanda galpões logísticos. Então é um setor que eu gosto muito em fundos imobiliários. Então o GGRC, ele tem um CAGR de 4,08, um pouco menor que o BCFF, mas também está crescendo. O seu PVP, o seu preço sobre valor patrimonial, está em 1,07, também bastante justo. Possui 15 ativos, ou seja, 15 grandes galpões espalhados por 10
estados. Tem um dividend yield de 6,94%, quase 7% ao ano. Tem um patrimônio líquido bastante constante e detalhe, aqui tem uma variável a mais, a vacância. Eu não citei a vacância no BCFF11 porque o BCFF11 é um fundo de papel. Vacância é o quão desocupado está aquele fundo imobiliário. O fundo imobiliário tem como objetivo o quê? Gerar renda passiva. Então, quanto mais ocupados seus ativos estejam, quanto mais locatários eu tenha nesses ativos, nesses imóveis, melhor, porque nós receberemos mais receitas. Então, a vacância do GGRC11 está excelente, está em 0. Ele está com a sua totalidade ocupada, ele está com 100% dos seus imóveis locados. Isso é excelente. Terceiro fundo, HGLG11, também é um fundo de galpões logísticos. Eu falei que eu gosto desse setor. CAGR deste fundo está em 9,17%, a média dos últimos 5 anos. Pense as cotas se valorizando quase 10% ao ano. Logicamente, o seu PVP já está um pouco mais alto, porque existe uma expectativa maior. Então, seu preço sobre o valor patrimonial está em 1,20 vezes, está um pouco mais caro que os dois anteriores. Possui 12 ativos, 12 galpões espalhados em 5 estados. Seu dividend yield está em 5,47%. Isso aqui é até legal citar, que é o seguinte: o dividend yield é a relação preço da cota com quanto aquele fundo te paga de dividendos ao longo de 12 meses, durante um ano. Então você pensa assim, se o fundo imobiliário está custando a cota R$100, ele te paga R$10 de dividendo, se eu divido 10 por 100, me dá um dividend yield de 10%, beleza? Agora, se o fundo imobiliário continua te pagando os mesmos R$10 de dividendo e a cota passa para R$200, se eu dividir uma coisa pela outra, o dividend yield cai para 5%. Então, o dividend yield também nos dá uma ideia de preço, de quão caro ou de quão barato, de quão descontado está aquele fundo imobiliário. Então, como o HGLG teve uma valorização um pouco mais alta que os outros dois anteriores, isso está se compensando num dividend yield um pouco menor. Beleza? Continuando, o patrimônio líquido desse fundo também é bastante constante e a taxa de ocupação dele está em mais de 90%. Isso é muito bom também, tem uma vacância menor do que 10%. O próximo fundo imobiliário é o KNRI11. O KNRI11 é um fundo imobiliário híbrido. O que isso quer dizer? Que ele não tem uma característica definida, ele tem diversos tipos de ativos dentro da sua composição, ou seja, ele preza por uma maior diversificação. O CAGR dele está em menos 1,49%. Veja, o crescimento composto das suas cotas desvalorizou. Isso está muito ligado com o quê? Com as expectativas, porque o KNRI ele detém muito prédio comercial e há uma especulação que com o novo home office existam maiores desocupações desses escritórios comerciais, desses prédios. Mas tudo isso são expectativas, nada que se confirmou, porque inclusive vamos ver a taxa de vacância dele. O PVP dele está em 1,01, ou seja, está super justo. Ele possui 18 grandes ativos espalhados por 3 estados, possui um dividend yield de 5,09%, tem um patrimônio líquido bastante constante e crescente, e a sua taxa de ocupação também está acima dos seus 90% já há um bom tempo, ou seja, está bastante estável. Quinto fundo, o VRTA11. O VRTA é um fundo de CRI. É um fundo de papel também. Nós tínhamos o BCFF11, que é um fundo de fundos, e agora nós temos o VRTA11, que é um fundo de papel que investe em títulos privados ligados ao setor imobiliário. É um fundo de CRI. CRI é um título privado lá da renda fixa. Uma característica desses fundos que, por serem investimentos, por serem fundos que investem em títulos de dívida, o seu risco tende a ser um pouco maior, um pouco mais elevado. Em compensação, eles tendem a pagar melhores dividendos. O CAGR dele está em 1,05%, ou seja, ele está crescendo muito pouco o valor das suas cotas. Até daqui a pouco eu quero falar um pouco mais do CAGR. O preço sobre valor patrimonial dele está em 1,07. Ele possui 47 ativos, ou seja, 47 títulos de dívidas no qual ele investe. São títulos gigantescos. O dividend yield dele, como eu já citei, tende a ser maior. Está em 7,95% ao ano. O patrimônio líquido dele também bastante constante e não tem vacância. Por quê? Porque ele investe em títulos de dívida, ele não tem locatários.
O que eu queria comentar do CAGR, não só do VRTA, mas dos outros também, que o CAGR, como nesse caso de fundos imobiliários, é uma média composta anual do crescimento da valorização das cotas desses fundos, o que aconteceu em 2020? Um colapso, um caos chamado crise corona. Ou seja, muito desses crescimentos, muito dessas expectativas das cotas tiveram alterações bruscas. Então, é o caso, por exemplo, do KNRI, que teve um CAGR negativo, é o caso do VRTA, que está com um crescimento muito baixo. Então, isso acontece, tá, gente? E assim, quanto melhor a qualidade de um ativo e quanto mais barato ele esteja, melhor para a gente comprar, certo? Porque nós estamos investindo para o longo prazo. E o sexto fundo imobiliário que eu quero trazer aqui é o VISC11. O VISC11 é um fundo de shopping center. Eu, como curitibano nato, gosto muito de shoppings, assim como a minha família, mas não é por esse motivo que eu invisto no VISC11. Veja só, ele tem um CAGR de 4,95%. Ou seja, crescimento composto anual de 4,95% das suas cotas. Agora, olha só, o preço sobre valor patrimonial está abaixo de 1, está em 0,99. Isso quer dizer que você estaria comprando o seu patrimônio, os seus ativos com desconto. Possui 15 ativos em 10 estados, 15 grandes shopping centers. Mas, Boni, por ser um fundo de shopping center, o dividend yield dele não foi impactado? Sim, foi impactado, está em 3,82%. Por quê? Porque houve necessidade de renegociação dos aluguéis com os locatários, com os lojistas desses shoppings. Mas qual é a probabilidade desses 15 shoppings quebrarem ao mesmo tempo? Ou seja, todos os lojistas quebrarem ao mesmo tempo. É muito remoto. E isso é normal. Houve uma grande crise, houve uma renegociação de aluguel. A tendência é que, com a restabilização da economia, tudo volte ao normal. A tendência. De qualquer forma, ele possui um patrimônio líquido bastante constante e a vacância, ele está com uma taxa de ocupação maior do que 90%. Ou seja, apesar de toda essa crise, de todo esse caos, mais de 90% desses shoppings estão ocupados. Então, é algo excelente se compararmos o tamanho da crise. Bom, eu apresentei de uma forma muito rápida, muito objetiva esses 6 fundos imobiliários, mas isso foi só a casca. Depois assista esse outro vídeo aqui que eu falo sobre como analisar um fundo imobiliário e veja se faz sentido para você. Existe muito mais a se estudar no fundo imobiliário do que somente isso que eu trouxe. O que eu quis trazer é simplesmente um resumo dos fundos imobiliários que eu tenho em carteira. Mas chega de lenga-lenga. Boni, quanto é que esses 6 fundos imobiliários em conjunto renderiam, rentabilizariam num futuro, daqui 20, 30, 40 anos? Será que realmente eles servem para uma aposentadoria? Para isso, vamos lá, para onde? Para o computador. Essa aqui é uma planilha, ela é um upgrade de uma outra planilha que eu já fiz do vídeo da renda passiva. Só que a diferença é que aqui eu consigo cadastrar mais de um ativo, aqui eu consigo cadastrar uma composição de carteira, e isso ficou muito legal. Deixa eu ampliar para ficar melhor visualmente. Beleza. Então o que nós temos aqui no quadro central? Nós temos que cadastrar 4 informações: o código do ativo, o valor da cota, o dividend yield e o CAGR. A maioria dessas informações eu já citei aqui no vídeo. Se você não sabe aonde encontrar essas informações, sites como Status Invest ou Funds Explorer ou até outro te darão essas informações de forma muito fácil. Então o que eu fiz aqui? Cadastrei os 6 ativos que eu comentei. E o que acontece? A planilha pondera essa carteira baseado no valor da cota, simplesmente para nós termos uma média. Uma média como se ela considerasse os 6 ativos como se fosse uma coisa só, baseado em pesos. Agora, no quadro da esquerda, nós temos que cadastrar alguns parâmetros. Então, início do plano, quando você dará início do plano, qual é o aporte inicial, se você tem algum valor para aportar inicialmente, qual é o aporte mensal. Eu coloquei R$500. R$500 é o equivalente a 25% de um salário de R$2.000. Não me crucifique, tá? Se você tem condições de aportar mais, show, coloque mais. Se você não tem essa condição, coloque o valor que você consiga aportar mensalmente. Faça de acordo com a sua realidade. O acrescimento do aporte é o quê? O crescimento do aporte é o quanto você estará aumentando esse aporte anualmente. Eu comecei com R$500, no ano que vem vai ser 500 e alguma coisa, no outro ano vai ser 500 e alguma coisa, mais alguma coisa, assim sucessivamente. É importante você aumentar esses aportes, não deixar fixo, porque mesmo que você coloque que você não aumentará o seu aporte, você tem uma outra informação aqui embaixo, que é a inflação. A inflação corrói o seu dinheiro. Então, minimamente, você precisa aumentar o seu aporte baseado na inflação. Já citei da inflação, a inflação eu busco lá do site do IBGE, tem o link aqui caso você queira atualizar. Agora, 3 informações que já são calculadas. O valor da cota ponderada, que foi de acordo com o que
nós cadastramos, a valorização da cota ponderada, a média ponderada daqueles ativos e o dividend yield ponderado daqueles ativos que nós cadastramos. Então, esses 6 fundos imobiliários nos dão uma média ponderada por cota de R$ 134, com uma valorização CAGR de médio de 5 anos de 3,81 ao ano e um dividend yield ponderado de quase 6% ao ano. Outra informação muito importante, se você vai reinvestir esses dividendos, sugiro que você coloque sim, porque você está construindo uma carteira previdenciária. Você não quer se aposentar hoje, você quer se aposentar no futuro. Então, tudo que os fundos te pagarem de dividendos, você deveria reinvestir nesses fundos, beleza? E agora a parte mais divertida da planilha, é a parte onde nós definiremos nossa meta. Eu coloquei que a minha meta é receber R$2.000 todo mês, de forma vitalícia, para a vida inteira desses fundos imobiliários. Então, baseado no meu aporte de R$500, baseado naquela média ponderada desses 6 fundos imobiliários, a planilha já me diz que eu alcançarei esse objetivo em fevereiro de 2040, ou seja, em 19 anos, terei um patrimônio acumulado de 423 mil praticamente e estarei recebendo R$2.000 mensais, de forma vitalícia. Mas como nem tudo são flores, nós temos uma questão chamada inflação. O dinheiro perde valor com o tempo. Então, se nós considerarmos o nosso objetivo agora sensibilizando a inflação, nós estaremos alcançando o nosso objetivo em outubro de 2049, 28 anos, quase 29, maior, mas muito melhor do que um INSS, muito melhor do que uma previdência. Teríamos um patrimônio, sem considerar a inflação, de R$1.277.000. Se nós sensibilizarmos esse patrimônio com a inflação, seria o equivalente a R$421.000. Estaremos recebendo dividendos mensais vitalícios para sempre de R$6.000 e esse dividendo ele é reajustado também pela inflação. Só que se nós sensibilizarmos a inflação, seria o equivalente a R$2.000, sem nós perdermos o poder de compra. Tirei o zoom da planilha, então essa é a planilha, vou deixar o link para você fazer o download. Existe outra aba aqui que é o plano daí detalhado mês a mês do que acontece com a sua carteira previdenciária. Então, se gostou dela, depois vá lá, baixa essa planilha e compartilhe. Não fique só para você, compartilhe porque isso é conhecimento. Muita gente precisa desse tipo de informação e depois você baixe e pode manipular essas variáveis de acordo com o seu cenário, beleza? O que eu quis trazer aqui para você é que fundos imobiliários podem ser sim considerados como ativos complementares para uma carteira previdenciária, mas não se esqueça que isso aqui é renda variável, não é renda fixa. Renda variável varia, pondere os riscos antes de investir em ativos como esse. E eu espero que eu tenha conseguido ajudá-lo. Não se esqueça de curtir e compartilhar, ainda mais com esse trabalho para gravar em meio à reforma do meu vizinho, que, gente, sério, não é fácil, beleza? Então, compartilhe e ajude o canal a continuar contribuindo com você também. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!